A história de Davi, um dos personagens mais fascinantes da Bíblia, é marcada por uma trajetória singular. De pastor de ovelhas ao trono de Israel, sua vida foi repleta de conquistas, fracassos, arrependimento e graça. Ele foi um homem, segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14. Mas também enfrentou as consequências de suas escolhas humanas. Este relato busca capturar sua jornada em profundidade, destacando os eventos mais significativos de sua vida. Na pequena cidade de Belém, na tribo de Judá, vivia Jessé com seus 8 filhos. Davi, o mais novo, era um jovem pastor, simples e desconhecido. Ele passava seus dias cuidando das ovelhas, tocando harpa e meditando na grandeza de Deus. Contudo, enquanto ele vivia em aparente anonimato, o Senhor o preparava para uma obra grandiosa. Após o rei Saul desobedecer a Deus, o profeta Samuel foi enviado para ungir um novo rei. Deus orientou Samuel: enche o teu vaso de azeite, e vai, te enviarei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. 1 Samuel 16:1. Samuel foi à casa de Jessé, onde viu os filhos mais velhos, homens altos e de boa aparência. Mas Deus advertiu Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu os rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê o exterior, mas o Senhor, o coração. 1 Samuel 16:7. Quando Davi foi chamado dos campos, o Senhor disse: este é ele, unge-o. 1 Samuel 16:12. Samuel derramou óleo na sua cabeça, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, desde aquele dia em diante. 1 Samuel 16:13. Era uma manhã tensa no vale de Elá. De um lado, os exércitos de Israel, em um morro, bastante tensos. Do outro lado, os filisteus, confiantes, estavam posicionados, liderados pelo gigante Golias, cuja presença sozinha era capaz de paralisar até o mais valente soldado. Por 40 dias, o guerreiro colossal vinha ao campo desafiando Israel. Seu escudo era carregado por um escudeiro, sua lança era como uma viga, e sua armadura de bronze brilhava como o sol. Sua voz ecoava pelo vale, carregada de arrogância e desprezo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí, em posição de combate? Eu sou filisteu, e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas, se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita: mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Entre os israelitas, havia apenas silêncio e olhares de medo. Nenhum homem ousava enfrentar Golias, pois ele parecia invencível. Saul, o rei de Israel, oferecia riquezas, casamento com sua filha, e isenção de impostos àquele que enfrentasse o gigante, mas o terror sufocava qualquer ambição. Foi nesse cenário que um jovem pastor de Belém apareceu, trazendo alimentos para seus irmãos, que estavam no exército. Davi era franzino, à primeira vista, insignificante. Contudo, sua fé no Deus de Israel o tornava imensamente maior do que qualquer guerreiro naquele campo. Quando ouviu os insultos de Golias contra o povo e contra o Senhor, seu coração ferveu de indignação. O que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Davi não hesitou. Ele se apresentou diante de Saul, declarando sua intenção de enfrentar Golias. Saul, incrédulo, tentou impedir. Então disse Saul: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho, e ele é um soldado experiente. Então disse Davi: o Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Davi desceu ao campo de batalha com apenas um cajado, uma funda e 5 pedras lisas que apanhou do ribeiro. Quando Golias viu Davi se aproximar, riu com desprezo. Era impossível acreditar que o exército de Israel enviara um jovem pastor contra ele. Por acaso sou algum cão, para vires a mim com paus? Vem a mim, e darei a tua carne, as aves e as feras do campo. Mas Davi não recuou, seu coração estava firme em Deus. Ele respondeu com palavras que ecoariam na história como um testemunho de fé. Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém,
Vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, te ferirei, e cortarei a tua cabeça, e todos nessa multidão saberá que há Deus em Israel, e que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a batalha. Davi avançou, e o gigante também. Era um contraste impressionante. Golias, um monstro blindado de bronze, e Davi, apenas com sua funda. Contudo, enquanto Golias confiava em sua força e experiência, Davi confiava no Deus vivo. Ele parou, enfiou a mão na sacola e pegou uma pedra. Com precisão, girou a funda acima de sua cabeça, e lançou a pedra. O silêncio tomou conta do vale, enquanto a pedra voava pelo ar, guiada por algo maior que a habilidade humana. Ela acertou a testa de Golias com força mortal. O gigante cambaleou, os olhos arregalados de surpresa e terror, e então caiu com um estrondo ensurdecedor. Davi correu até ele, pegou a espada de Golias. Sem hesitar, cortou sua cabeça. Os filisteus, vendo que seu campeão estava morto, fugiram em desespero. Os israelitas os perseguiram, conquistando uma vitória esmagadora. Após a vitória, Davi foi levado ao palácio de Saul. Ele rapidamente ganhou o favor do povo, formou uma amizade profunda com Jonatas, o filho do rei. A alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. No entanto, a popularidade de Davi despertou o ciúme de Saul. Quando as mulheres cantaram, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. O rei começou a ver Davi como uma ameaça. Saul tentou matá-lo várias vezes, jogando sua lança e enviando soldados para persegui-lo. Apesar da perseguição, Davi permaneceu fiel. Ele recusou-se a retaliar contra Saul. Mesmo quando teve a oportunidade de matá-lo dentro de uma caverna, ele disse: "O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor." Essa integridade mostrava o caráter de Davi como um homem guiado por princípios divinos. Após a morte de Saul e Jonatas em batalha contra os filisteus, Davi foi proclamado rei de Judá, e 7 anos depois, rei de todo o Israel. Um de seus primeiros atos foi proclamar Jerusalém, tornando-a a capital do reino. Ele trouxe a Arca da Aliança para a cidade, em uma procissão jubilosa, dançando com todo o seu coração diante do Senhor. Davi desejava construir um templo para Deus, mas o Senhor o impediu. Em vez disso, Deus fez uma aliança com ele, prometendo que sua linhagem seria estabelecida para sempre. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Essa promessa messiânica apontava para Jesus Cristo, o descendente de Davi, que reinaria para todo sempre. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi não era perfeito. Ele cometeu um dos pecados mais graves de sua vida, ao cobiçar Batseba, esposa de um de seus soldados mais fiéis. Ele a trouxe ao palácio, cometeu adultério com ela e, ao descobrir que ela estava grávida, tramou a morte de seu marido, o colocando na linha de frente da guerra. O profeta Natã confrontou Davi com uma parábola que denunciou seu pecado. Davi, cheio de arrependimento, confessou: "Pequei contra o Senhor." Ele escreveu o Salmo 51, um dos textos mais profundos de arrependimento, dizendo: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto." Salmo 51, 10. Embora Deus o perdoasse, Davi enfrentou as consequências de seus atos. Sua família foi marcada por tragédias, incluindo a rebelião de seu filho Absalão, que tentou tomar o trono. Nos últimos anos de sua vida, Davi preparou o caminho para a construção do templo de Deus, reunindo materiais e orientando seu filho Salomão, que seria seu sucessor. Em seu leito de morte, ele deu a Salomão conselhos de como governar com justiça e seguir os mandamentos do Senhor. Davi morreu após um reinado de 40 anos, deixando um legado como o maior rei de Israel. Seu impacto se estendeu além de seu tempo, pois de sua linhagem veio Jesus Cristo, o Salvador prometido. A vida de Davi é um testemunho da graça de Deus. Ele foi um homem imperfeito, mas seu coração estava voltado para o Senhor. Seus salmos continuam a inspirar gerações, e sua história nos ensina como ter fé, coragem, arrependimento e redenção. Como ele escreveu: "Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias." Salmos 23, 6.
Davi foi, sem dúvida, um homem segundo o coração de Deus, e mais do que isso, ele foi um exemplo do que Deus pode fazer na vida de quem se entrega a Ele por completo. Se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo edificante.